Mas o que muito me chama a atenção é a reação da esquerdalha e da lacrolândia hoje, Ítalo. Eu dei uma olhada hoje nas redes sociais e, com base no aspecto da economia, a coisa foi tão boa para Bolsonaro, tão boa, que tem alguns esquerdistas dizendo que a entrevista foi combinada. Pense num absurdo maior que esse. Agora, o que me chamou a atenção também foi o fato desses sorteios. Gente, a gente está dando muito azar em termos de sorteio, né? É no STF, é na Globo. Vocês sabiam que a primeira informação de uma propaganda da mídia é a mais propensa a ser esquecida? Vocês sabiam disso? Está dando um retorno aqui, não sei o que está acontecendo. Vou abaixar aqui um pouquinho, depois eu aumento. Vocês sabiam disso? Que em mídia, em propaganda, no segmento publicitário, a última informação deve ser a mais importante de toda a peça publicitária. Não à toa o presidente foi o primeiro sorteado. Um salto aos olhos, né? Lá no STF a gente vem dando um azar danado. E o que me chama a atenção depois, Ítalo, eu quero até que você dê o seu parecer, e Eduardo Meira, você comentou sobre isso algumas vezes, sobre uma armadilha fabianista que a gente pode ter que tratar com o decorrer da eleição. A última a fazer ali a sua sabatina seria a Simone Tebet. Se a gente parar para pensar na diretriz do que acontece na mídia, no mercado publicitário, a última informação geralmente é a que tem chances de ficar. Vocês acham isso alguma armadilha publicitária também? Foi uma nojeira, né? Foi um aspecto asqueroso, uma postura horrenda. Eu nunca na minha vida imaginei assistir uma entrevista neste formato, nesta envergadura. E sim, o que a Revista Oeste comentou, né, a respeito de um comentário no Twitter, agora eu esqueci quem falou, acho que foi o Fábio, é o exemplo do que jamais deve ser feito, entendeu? E vai ficar também o exemplo da covardia que esse pessoal tem coragem de imputar ao povo brasileiro, porque aquilo ali não era um desrespeito, não foi um desrespeito só a Bolsonaro. Aquilo ali foi um desrespeito a cada eleitor brasileiro. É a mesma coisa que a Globo falar. Sabe a fraudemia? Que você foi trancado em casa? Imagina, você não viveu isso não, porque agora a gente disse que você vai ficar em casa se puder. Então, nessa hora, foi uma punhalada no meu estômago. Chamou todo mundo de imbecil, de idiota e passou por cima do ordenamento jornalístico tradicional da maior envergadura, que é a sabatina de candidatos à eleição, ainda mais num cargo como o da presidência da República. Foi muito grave, foi nojento, nojento. Essa história Não, mas era fique em casa se quiser. Como se a gente não tivesse acompanhado os últimos 2 anos, portas sendo soldadas, né? Pessoas sendo presas na rua, ambulantes, né? Tendo a sua mercadoria sendo jogada fora no meio da rua, né? E recebendo multa, né? Como se não tivesse tido nada disso, como se as pessoas não tivessem visto isso acontecer com seus próprios olhos, né? Então, assim, foi um negócio assim. E isso aí, gente, desculpa, né? Isso aí realmente, né, é esse tipo de comportamento que vai eleger o Bolsonaro, no final das contas. Porque as pessoas olham isso aí, a população vê isso aí, mas vai para lá, né? Se a pessoa tem a capacidade de fazer isso, se ela consegue mentir sobre isso, pelo que mais ela consegue mentir? Né? Acho que essa é a lógica. Ô Meira, queria te ouvir, né, inclusive. E parece que também teve uma colinha na mão do Bolsonaro, né? Tem as informações aqui que estava escrito. Era Nicarágua, Argentina, Colômbia e o doleiro da Globo, né? Exatamente, Ítalo. Bom, primeiro eu quero também deixar algumas impressões aqui. Eu acho que a Valéria acertou muito, muito mesmo nos comentários dela. Inclusive, eu participei, Ítalo, de um festival aqui. Eu me mudei para Rio Verde agora, né? Estou aqui no Goiás, estou na terra do agro aqui, eu vou mexer com o que eu gosto. E a primeira coisa, quando eu cheguei aqui, a minha sogra me recomendou, olha, vai ter um festival de música, por que você não se inscreve, né? Então eu fui e me inscrevi nesse festival.
é aquele negócio do stranger in a strange land, né? O cara que está participando de um festival de música na cidade que não é dele. Isso daí já se transforma num forasteiro, então você já tem um ponto de acuamento, né? É o que aconteceu nessa história, porque quando foi as eleições passadas, o Jornal Nacional fez questão de ir ao Palácio do Planalto para entrevistar o Lula, ao Palácio do Planalto para entrevistar a Dilma. Nesse caso, eles se recusaram, né? Então, o Bolsonaro teve que ir ao Jornal Nacional e não fugiu, né? Não fugiu, foi. Isso obriga o Lula a ir também, o que é uma coisa bastante importante, porque eu tenho certeza que o discurso do Lula ele está muito engessado no passado, ele está totalmente patético, né? Tá fraco, o discurso está horroroso, ele está com uma voz horrível, ele não está com uma saúde nitidamente, ele não está com uma saúde boa, né? Eu tive informações de dentro da campanha dele dizendo que os problemas dele com o alcoolismo têm sido um problema realmente muito importante na campanha, porque ele não consegue acordar, ele não consegue cumprir as agendas, bom, né? Tem aí dado desculpas de que está com dor de barriga e não foi a tal evento por questão de segurança, e eu truco isso aí, né? Mas, enfim, eu tive, Ítalo, uma impressão. Assim, terminando o festival, o que acontece? E eu fui o primeiro a me apresentar, né? Então eu fui sorteado lá, estava em primeiro, e, enfim, fiz o meu trabalho. Você chega lá nervoso, claro que você está nervoso, você é o primeiro numa terra, numa casa que não é a sua, né? Então eu senti bastante o que o Bolsonaro sentiu ali ontem, nessa ocasião, guardadas as devidas proporções, né? Então, e de fato, Ítalo, eu toquei, eles me deram uma nota ali que no início eu achei que fosse boa, aí fui acompanhando o restante do festival, no final os jurados estavam felizes da vida, e algum candidato lá, o cara tocava, aí um jurado falava, olha, eu conheço a sua vida, eu conheço a sua história, mas no final das contas, assim, realmente, falando agora, puxando sardinha aqui para o Rio Verde, o festival até me surpreendeu, porque os músicos são de altíssima qualidade. A pessoa, inclusive, que eu acho que vai ganhar esse festival aqui, é um dos maiores cantores que eu já ouvi na minha vida. Mas vamos lá ao jornal. E o Bolsonaro foi obrigado a ir lá, né? Enfim, foi lá, conversou com o pessoal na dele. Eu tive uma impressão, assim que acabou o jornal, eu tive uma impressão, e depois, quando eu vi os resultados, Ítalo e Valéria, eu comecei a mudar a minha impressão. A minha impressão no início foi que o Bolsonaro ele ficou muito nervoso, que ele aceitou muito a pilha. Eu tenho certeza de que o Bonner e a Renata estavam muito nervosos também, né? Porque eles têm medo do Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro fala, não tem papas na língua, ele vai lá e fala as verdades, e o pessoal normalmente fica um pouco amedrontado com relação a isso. Então, nota-se o nervosismo deles também, nota-se o Bonner com aquele deboche, aquela evasão o tempo todo e mudando de assunto quando ele via que o Bolsonaro iria vencer a resposta, vencer, no caso, assim, de dar uma resposta mais eloquente, uma resposta convincente, e iria fazer, sim, propaganda dele. Então, mas quando acabou ali, eu achei o seguinte, e essa posição eu mantenho, tá? Eu quero ser um pouco mais pragmático do que o pessoal da campanha do presidente. Eu acho que ele poderia ter aproveitado mais, né? Eu acho que por causa do nervosismo em geral ali, faltou um pouco de como é que eu posso dizer? De gerência nas palavras, para falar só as palavras certas, com pouco espaço, com pouco tempo, palavras mais assertivas, né? Um pouco mais de eloquência mesmo. Isso aí na hora me deixou um pouco desconfortável. E aí daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, inclusive com a questão da colinha. Por que eu mudei de opinião depois? Né? Eu vi o Rica Peroni, por exemplo, dizendo que não, que ele estava esperando um presidente que fosse lá para sentar o pau, para ser o Bolsonaro. E eles, notoriamente, foi indicado pela equipe dele a ficar em paz, a ficar tranquilo, a não responder provocações, a não ser grosseiro, etc. E foi o que ele fez. Mas agora, uma crítica que eu fiz, essa eu vou deixar mesmo anotada, foi aquele último minuto. Como disse a Valéria, a última impressão é a que fica. Então, a última impressão é que vale mais na peça de marketing, né? Então, eu acho que o último minuto ali, ele deveria estar muito mais seguro, deveria estar muito mais ensaiado, muito embora ele mandou aquela no final, eu queria ficar mais tempo aqui, esse é o jeito dele, solto, né? O Bolsonaro, quando ele está solto, conversando nos Flow Podcast, nos podcasts aí com o Rico, quando ele está solto, ele é muito mais ele. Então, acho que ele se sai muito melhor. Sob tensão, no nervosismo ali, eu acho que ele poderia ter dado nós melhores, tá? Poderia ter dado reviravoltas melhores. Não estou dizendo que ele foi mal, de forma alguma. Eu só acho, claro, não sou eu lá também, tá?
Então, acho que ele poderia ter feito melhor nisso, e principalmente no último minuto. Acho que ele deveria ter falado com firmeza, falado aquilo que ele queria falar, enfim, que ele tinha que fazer propaganda do que está acontecendo de bom agora, né? Que, poxa, depois de pandemia, depois de guerra, depois de seca, né? Estiagem e tudo, com todo o ataque da mídia, com toda o boicote do Congresso Nacional na época do Rodrigo Maia, do Senado, que não, enfim, que não consegue, não tem coragem, não tem culhão para instaurar ali uma CPI ou alguma coisa com relação aos ministros do STF, esses desmandos, inconstitucionais, né, que eles estão lançando mão. Então, eu acho que naquele último minuto ele deveria ter falado algo mais assertivo, algo mais ensaiado mesmo, e terminado com 2 segundos de antecedência, assim, sabe, para mostrar assim, ó, pá, falei o que eu queria, e não assim, ter olhado, já acabou. Enfim, eu faço uma crítica mais pragmática mesmo, né? Eu faço isso para o bem, assim, para a galera entender que eu acho que ele pode e vai melhorar nisso. E, bom, eu tenho certeza que o Lula vai ser um fracasso, então isso não me preocupa, eu acho que foi aí ponto para o Bolsonaro, sim. E, Ítalo, só para elencar os gatilhos, você falou aí da colinha na mão, que foi um gatilho, foi isso que eu comecei a perceber depois. A colinha na mão foi um gatilho. A questão dele falar, você está me forçando a ser um ditador, isso foi outro gatilho que está dando o que falar. E nisso o Bolsonaro é muito bom. E o terceiro foi justamente essa fala da Renata em dizer que não houve lockdown. Isso foi onde o inimigo, né? Porque eles não estavam ali como entrevistadores ou sabatinadores, eles estavam como inquisitores, eles estavam como inimigos. Então ali o inimigo caiu. Porque quando ela falou que não houve lockdown, que então fique em casa, mas só se puder, e aí começaram a bombar, viralizar vídeos nas redes mostrando aqueles atores globais falando fique em casa, e os vídeos do governo de São Paulo soldando portas, enfim, as pessoas sendo humilhadas nas ruas. Então isso foi um gatilho fantástico. E aí que tá, né? Quando a gente assiste, assim, tem aquela primeira impressão e depois você vai mudando, assistindo ao resultado. Então, no momento agora, eu estou um pouco mais aliviado, um pouco satisfeito. E vamos lá, vamos bola para frente. Vamos ver como é que vai ser com Lula, vamos ver se eles vão pegar pesado, vão pegar leve. Eu espero que peguem pesado, eu ainda tenho um coração muito bom. Então, eu espero que peguem pesado. Vamos lá, Ítalo. Vamos lá, né? Acho que temos uma oportunidade para testar a teoria da Valéria, que eu acho muito interessante, que é o motivo de terem deixado a Simone Tebet por último. Se a ideia é deixar a Simone Tebet por último, e a Simone Tebet ela não disputa votos com o Bolsonaro, ela disputa votos com o Lula, né? Então, se eles querem, de alguma maneira, capitalizar em cima da Simone Tebet, de alguma maneira tentar projetá-la, enfim, eu não sei exatamente o que eles querem fazer. Ela não tem nem muita história, né, Ítalo? Não tem nem muito o que falar, não existe nada sobre ela, é uma desconhecida. Vamos falar o quê? Vamos perguntar o quê? Vamos sabatinar o quê para ela, né? Exato. Eu também não sei exatamente qual que é a estratégia aí, mas no final das contas, né, parece fazer sentido, né, essa questão da disposição aí dos candidatos, né? Agora, tem uma coisa interessante aqui. Eu entrei no Twitter e a palavra mentirosa está nos Trend Topics. Olha só. E legal, olha só. Não, tem uma coisa aqui que eu achei interessante. Vamos lá. O Oi Luiz botou o seguinte: boa noite, Vera Magalhães. A Vera Magalhães do passado dizendo aqui, a mentirosa aqui é você, né? Então, olha só que ela botou hoje, com curtida inclusive do Alexandre Borges, hein? Bolsonaro mente ao usar o termo lockdown. O Brasil não teve lockdown em momento algum. Disse. Eu só quebrei o meu bar, quebrei o meu negócio, rebentei com a minha vida, porque o Estado fechou a minha empresa. Aí vem um animal desse. Aguenta aí. Aí, na sequência, a mesma Vera Magalhães, isso aqui, 22 de agosto de 22, ou seja, ontem, né? Aí, isso aqui, no dia 2/6 de 2021. Para negar que o lockdown foi eficiente em Araraquara, que eu saiba, Araraquara fica no Brasil, Bolsonaro enfiou até uma menção ao CEAGESP no pronunciamento. A mesma Vera Magalhães, 1 ano e pouquinho de diferença, né? Não teve lockdown em momento algum no Brasil e teve lockdown em Araraquara, né? O que mais? Temos aqui, olha só. Aqui, ó. Fica em casa. Dá pra ouvir aí? Fique em casa. Dá para ouvir sim, mas eu não estou ouvindo nenhum se der. Não tem, não é? Se der, eu também tô. Fique em casa. Vou aumentar o som. Fique em
casa. Fica em casa. Fica em casa. Fica em casa. Fica em casa. Fica em casa. Fica Cadê em o casa. se puder? Fica em casa. Fica em casa. Fica em casa. Fica em casa. Casa. Fica em casa. Fica em casa. Olha aí. Fica em casa. Fica em casa. Fica em casa. Aí, ó. Não teve o se der, não teve o se puder. Aqui outra coisa que interessante, ó. A eleição de todas, né? Se foda. Na participação da prefeitura da cidade de Minas Gerais. Esse é o se puder. Nós estamos tratando do cargo de direito, nós não estamos tratando do cargo de direito. Porque o direito de trabalhar está sendo silenciado, né? Está sendo silenciado. Isso é um absurdo que está fazendo aqui. Você sabe disso. Você sabe disso. Assistir isso aí até me Você tem uma palhaçada. dói por dentro, que aconteceu comigo. Aqui é trabalho, você tem propriedade privada. Aí, ó. Tenso, né? Complicado, né? O que mais aqui? Ó, aqui, ó. A própria Renata, ó. Em casa. É isso. É hora de ficar em casa. É isso. Além de cuidarmos com a higiene, o principal pedido hoje é ficar em casa. Até que venha a orientação. É hora de ficar. Cadê? Você ouviu o se puder aí? Vocês perceberam aí o se puder? Eu acho que eu perdi. Oi, Cadê, Ítalo? Valéria? O Cadê, mais Valéria? importante é lembrar daquela moça lá que falou que o choro é livre, né? Ah, é, O mas choro um é livre, pouquinho. fica em Mas... casa de novo. Não é isso? Agora, gente, vocês lembram que quem falava isso era exatamente o presidente? Ele dizia, nem todo mundo pode ficar em casa, libera quem não pode, as pessoas vão passar fome. Os trabalhadores informais trabalham de dia para comer à noite, não vamos, libera o pessoal para trabalhar, nem todo mundo tem salário garantido. Não era isso que o presidente falava? E agora a Renata se arvorou, a autora da emissora, que era autora do Fica em Casa Se Puder, é chamar a população brasileira de burra. Não é, isso não é contra Bolsonaro, isso é contra o cidadão. É estabelecer a mentira como verdade absoluta ao bel prazer de quem está lá manipulando a narrativa, de quem está na telinha, de quem entra na casa de ainda milhões de pessoas desavisadas e que acreditam nesse empiastro dessa emissora. Né? Agora, a Anitta postou a anotação na mão do Bolsonaro, né? Aí alguém correu e pediu para ela apagar. Por que vocês acham que fizeram isso? Qual seria o problema das anotações na mão de Bolsonaro que alguém com mais juízo que essa moça dos Países Baixos decorados não tinha que tirar da rede social? Isso aí, Meira, não, isso Bolsonaro faz muito bem, né? Ele anotou, eu tenho certeza que ele levantou a mão de propósito para pegar. Sim, mesmo. ele tinha feito isso em 2018, Ítalo. Ele fez igual. Foi o mesmo truque, os caras caíram do mesmo jeito, se achando inteligentões. Olha só, ele tá acusando cola. Ai, que burro, dá zero para ele.